Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro. Neste 7 de dezembro, quinta-feira, num 7 de dezembro, 1941, eu tinha 1 ano de idade, era um domingo, no Havaí. Vieram hordas, esquadrilhas de aviões japoneses atacando a grande base naval de Pearl Harbor. Foi o início da entrada dos Estados Unidos na guerra. A guerra já tinha começado em setembro de 1939, mas estava assim restrita à Europa, enquanto os japoneses estavam invadindo China, as possessões inglesas, mas se meteram com os Estados Unidos. E os Estados Unidos entraram na guerra com todo o seu poderio industrial. Bom, e num 7 de dezembro, em 1866, vejam só a história como se repete, a atualização da história. Decreto imperial, decreto de Pedro II, decreto número 3.749, abrindo os rios Amazonas, Tocantins, Tapajós, Madeira, Negro e São Francisco à navegação dos navios mercantes de todas as nações. Eu estou lendo o decreto. No intuito de promover o engrandecimento do império, facilitando cada vez mais as suas relações internacionais e animando a navegação e o comércio do rio Amazonas e seus afluentes, dos rios Tocantins e São Francisco, ouvido o meu Conselho de Estado, hei por bem decretar o seguinte. Artigo 1º. Ficará aberta desde o dia 7 de setembro de 1867 aos navios mercantes de todas as nações a navegação no rio Amazonas até a fronteira do Brasil, do rio Tocantins até Cametá, entrou em Solimões também, até a fronteira do Brasil, até Tabatinga. Tocantins até Cametá, do Tapajós até Santarém, do Madeira até Borba e do Rio Negro até Manaus. Do Rio Negro até Manaus, interessante. O Rio Negro termina em Manaus, Talvez a denominação na época fosse diferente. Artigo 2º. Na mesma data, ficará igualmente aberta a navegação do Rio São Francisco até a cidade de Penedo. Os meus ministros e secretários de Estado, pelas repartições competentes, promoverão os ajustes. Vejam só. E, por fim, queria lembrar que amanhã, 8 de dezembro, em 1991, logo ali, acabou a União Soviética. Durou quase 70 anos. 12 países que estavam juntos se tornaram independentes, inclusive Rússia e Ucrânia. 1991, fim da União Soviética. Não deu certo o comunismo. Tentou com todo o poder do Estado, mandando o pessoal para a Sibéria ou para a sepultura, mas não deu. Agora tem gente que tenta aplicar aqui na América Latina, suponhando que as sinapses e os neurônios dos latino-americanos são diferentes. Vamos então aos assuntos de hoje, parecidos com os assuntos da história. Não esqueça de se inscrever e de conferir a sua inscrição e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, em primeiro lugar, esse Brasil louco. Eu vejo na agência estatal de notícias um pesquisador dizendo que o crime aumentou no Brasil porque aumentou o número de presos. Quer dizer, quanto mais preso, mais crime. A recíproca seria verdadeira. Quanto mais gente solta, menos crime. Mas se a gente olhar para o Rio de Janeiro, não é bem assim. Mas talvez a lei brasileira esteja levando isso a sério. Porque agora se descobriu o assassino da Argentina lá em Búzios. Os jornais argentinos estão mostrando que não dá mais para argentino ver as praias brasileiras.
ela foi morta, esfaqueada, encontraram nas mãos que ela se defendeu, as mãos cortadas, né? E o assassino estava condenado a 15 anos de prisão em regime fechado, que depois virou semiaberto. Prisão por estupro, por roubo. Tinha 6 passagens da polícia. E, de novo, né? Lá no Rio, outro dia a gente viu isso. O moço que foi lá para um show no Rio de Janeiro foi esfaqueado na praia por um sujeito que recém tinha sido liberado na tal audiência de custódia. E era contumaz assaltante. E a gente pega o noticiário de hoje. Está cheio de notícia de invasão de propriedade. Invasão assim, olha, vai embora. A gente está ocupando. E o gado? Não, o gado fica. Depois a gente vê o que vai fazer com o gado. O sujeito briga com o dono da loja, quebra a loja toda, quebra de loja toda hora, né? Até tentativa de quebrar a Assembleia Legislativa de São Paulo. Parece que está assim uma loucura total. Aí, Rio de Janeiro, voluntários de Copacabana não aguentam mais os assaltos, ataques às adolescentes que estão na rua. Aí começam a se preparar para se defender dos assaltos. Aí são denunciados. A mídia diz que não, eles não podem fazer isso. Gente, mídia, olha, leia o Código Penal. O Código de Processo Penal. Qualquer um do povo pode dar voz de prisão no flagrante delito. E aí é o que acontece, é velho oeste, as pessoas acabam se armando para se defender porque veem que o Estado é incompetente. Vamos parar de Estado. Estado é uma abstração. Incompetente é aquele que administra o Estado. São aqueles que, os agentes do Estado, estão demonstrando incompetência, porque se nós não temos segurança pública, não é o Estado. O Estado é uma abstração. O Estado corpóreo são as pessoas que integram o Estado, que comandam o Estado, que dão as ordens, que planejam. Então, se não funciona, se tem déficit aumentando cada vez mais, né? Balança comercial está ótima, claro. Os brasileiros do agro estão suando dia e noite e exportando. Não é o Estado que está plantando, não. Aliás, o Estado parece que não gosta muito de quem planta. E aí o Estado ainda restringe, olha, as pessoas queriam se armar, não dá. Restrição, decreto do presidente para restringir a compra de arma, o registro de arma. Né? E aí o partido que é eleito com uma outra ideia trai as pessoas. Né? Aliás, não é só o partido, são muitos. Se a gente olhar o resultado do primeiro turno, que elegeu deputados e senadores, a gente vai ver que o resultado nas votações é diferente. Se elegeu quase 70% de deputados de centro-direita e de ideias liberais na economia e conservadoras nos costumes, depois vai ver na votação, não dá isso. Quer ver aqui o PL? Um deputado do PL do Rio Grande do Sul, o Sanderson, fez um projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto do Lula que restringia armas. Está lá o projeto, porque o poder legislativo é o mais poderoso que existe. É o que está escrito na Constituição. É o primeiro dos poderes. É o poder do povo que vem direto do povo, pelo voto do povo. Né? E aí, o decreto está lá. Vamos dar urgentíssima nesse decreto para votar logo. Aí o deputado também do PL, Rio de Janeiro, Antineu Cortes, propôs urgência. A urgência foi votada a noite passada. Dos 513 deputados, estavam presentes 416. Seriam necessários 257 votos. Faltaram 3. Ficou 254 votos. E aí o PL, que é a maior bancada, 6 ausentes, 2 se abstiveram e 2 foram contra. Será que os eleitores deles estão concordando com isso? Essa é a história da democracia.
Democracia só vale quando os mandatários têm medo dos mandantes, respeitam os mandantes, mas eles não têm medo. Quando os servidores do público servem o público e respeitam o público, porque o público paga para isso e o público é a origem do poder. Isso é democracia. Se não for assim, não é. É um arremedo. É um engano. Bom, vamos falar logo da fronteira norte. Eu vejo aí, eu acho estranho. Eu peguei o mapa e fiz as contas. Tem mais ou menos 500 quilômetros de fronteira seca, fronteira terrestre, entre Venezuela e Guiana. Será que nenhuma tem passagem? Que tem que passar pelo Brasil, como estão contando aí? Não acredito. Vou investigar mais, mas não acredito. São 500 quilômetros. É Brasília, Uberaba, Uberlândia. É muito território. Tem florestas e desfiladeiros. Desculpa. Ou atravessa o Brasil ou vai por mar. Eu duvido. Ainda vou investigar mais, porque eu estou pesquisando o mapa rodoviário da região. Deve ter um monte de posto aduaneiro com passagem entre Venezuela e Guiana. Passagem terrestre. Né? Aviões americanos deram uma voltinha por lá. Disseram que estão fazendo exercício com a Força Aérea Guiana. É um aviso para o Maduro. Atenção, olha, o Sukhoi de vocês aí não é páreo para os nossos últimos caças. Né? Eu falei para vocês aqui, né? Puxa, o Maduro pode fazer a mesma coisa, cair no mesmo destino do Galtieri, que invadiu as Malvinas para unir o povo. Aí caiu o Galtieri, caiu a ditadura militar. Não é só o Galtieri. O Maduro está imitando também, os da minha idade lembram muito bem do Marcos Pérez Jiménez. Em 1958, o ditador venezuelano disse, vou invadir a Guiana. Igualzinho, vou invadir a Guiana. Foi derrubado antes, porque não queria saber de guerra por lá. Não? Só queria contar isso para vocês, porque agora, sexta-feira, está no Conselho de Segurança da ONU o assunto, a pedido do presidente da Guiana. Aliás, antes de Maduro, Chávez botou a 8ª estrela na bandeira da Venezuela, já esse aqui, a 8ª estrela, foi em 2006. E eu fico ainda me perguntando, e o nosso presidente, que tem o poder de falar com Maduro, que tem crédito com Maduro, e que tem a responsabilidade de demover Maduro, e a oportunidade de aparecer como pacificador, vai acabar que os americanos aqui vão pacificar. De Brasília, Alexandre Garcia.